Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Novamente estou aqui com vocês. Para quem está entrando agora no canal, que nunca assistiu, não sabe dessa história, meu nome é Regiane Fonseca. Eu sirvo a Deus há 39 anos e eu comecei esse projeto de leitura da Palavra de Deus por causa de uma irmã que me pediu, que ela não sabia ler. E que ela falou que quando ela punha a Bíblia para ler para ela não entendia. Então tinha dois problemas, a Vitória. E por causa dela eu comecei a ler a Bíblia em áudio e explicar. Então, e hoje tem muitas pessoas que estão aproveitando esse momento, né, de aprender mais do Senhor. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. Envie seu vídeo para outras pessoas assistirem, assista e mande para outras pessoas assistirem. Vamos influenciar as pessoas com a palavra de Deus. Vamos ser influenciadores de Cristo aqui na Terra. Tem tantos influenciadores por aí, mas nós vamos influenciar com a palavra do Senhor. Amém? Primeiro nós vamos orar. Hoje nós vamos estudar o capítulo 25 de Atos. Nós vamos ver agora o julgamento de Paulo por Festo. Amém? E nós vamos orar primeiro, apresentando o nosso estudo, a nossa leitura, certo? Então vamos. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor. Graças nós te damos por esse momento, Senhor, maravilhoso de estar sentados junto contigo, Papai, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, para nós conhecermos a Ti cada dia mais, para que a gente possa, Senhor, ser transformado, cada dia ser santificado, ser modelado através da Tua palavra, Senhor. Vem nos ensinar, nos dirigir pelo caminho que nós devemos andar, Papai. Guia-nos pelas veredas da justiça, pelo amor do Teu nome, Senhor. Senhor, abençoa a cada pessoa que está assistindo esse vídeo, aonde ele está chegando, Senhor, que está ouvindo esta oração, que o Senhor possa tocá-los de maneira poderosa e ao encontro de toda necessidade que essa pessoa possa estar passando. Restaura a saúde, Senhor, dá alegria, tira a coroa de cinza. Nesse momento eu quero repreender toda depressão no nome do Senhor Jesus. Toda tristeza, toda enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Toma posse de você a saúde espiritual, a saúde material. Que o Senhor nosso Deus possa te tocar. Se você está desempregado, que o Senhor possa abrir hoje uma porta de emprego para você. Porque o Senhor tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E Ele coloca uma porta aberta diante de ti nesse momento, para que você possa entrar, que o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Senhor, também quero orar pela vida da Sofia. Nós estamos aguardando aquele resultado daquele exame e crendo no milagre, Senhor. Crendo que esse exame não vai dar nada para a honra e glória do Teu nome. Crendo, Senhor, que rapidinho Sofia vai sair dali e vai estar no nosso meio, Senhor. Nós estamos profetizando, Senhor. Assim como o Senhor falou para Ezequiel, falar para aqueles ossos, eu falo para Sofia agora. Sofia, o Senhor te dá saúde, em nome de Jesus. Toma a vida da Débora, a vida do Luan, sustenta eles, Senhor. Esse casal, essa família, na área profissional, na área material, financeira, Senhor, supra as necessidades deles, socorre eles naquilo que eles têm de necessidade, Senhor. Senhor, afetiva, Pai, sustenta eles, Senhor, transforma, abençoa eles, une eles cada dia mais, Senhor, como família, Pai, em nome de Jesus. Eu te convido agora, Espírito de Deus, que o Senhor esteja aqui me dirigindo, me dando direção, sabedoria, entendimento, discernimento para nós estudar a Tua palavra. E te convido, Pai, Filho, Espírito Santo, toma o Teu lugar ao nosso redor. Esteja conosco enquanto lemos e estudamos a Tua palavra. Amém?
Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Então, vamos começar a ler com a ajuda de Deus. Eu estou lendo na minha Bíblia Viva, certo? Então, deixa eu pegar minha água aqui para me tomar um pouquinho. 25 de Atos. 3 dias depois que Festo chegou a Cesareia para assumir seu posto, partiu para Jerusalém, onde os sacerdotes principais e outros líderes judaicos apresentaram as acusações deles contra Paulo. Pediram a Festo que trouxesse imediatamente Paulo para Jerusalém, contra o interesse de Paulo, pois o plano deles era preparar uma emboscada para matá-lo no caminho. Mas Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo voltarei para lá em breve. Alguns líderes que entendem dessa questão apresentem ali as suas acusações que têm contra este homem, se ele realmente fez algum mal. Entre 8 a 10 dias depois, ele voltou a Cesareia. E no dia seguinte convocou o tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Na chegada de Paulo ao tribunal, os judeus, vindo de Jerusalém, se juntaram em volta dele, vindos de Jerusalém, fazendo muitas acusações sérias que não podiam provar. Então Paulo fez a sua defesa. Eu sou inocente, nada fiz de errado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, ansioso para agradar os judeus, perguntou: Você está disposto a ir a Jerusalém para lá ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Mas Paulo respondeu: Eu invoco o meu privilégio de uma audiência diante do próprio César. O Senhor sabe muito bem que eu não tenho culpa nenhuma. Se fiz alguma coisa para merecer a morte, não me recuso a morrer. Mas se sou inocente, nem o Senhor, nem qualquer outro tem o direito de me entregar a estes homens para que me matem. Eu apelo para César. Festo consultou seus conselheiros e então respondeu: Muito bem. Você apelou para César, e para César irá. O caso de Paulo é discutido entre Festo e Agripa. É o título aqui do continuação, lá no versículo 13. Poucos dias depois, chegou a Cesareia o rei Agripa, com Berenice, para uma visita a Festo. Como a permanência deles durou diversos dias, Festo discutiu com o rei o caso de Paulo. Existe aqui um preso, disse ele, cuja causa me foi deixada por Félix. Quando estive em Jerusalém, os sacerdotes principais e outros líderes judaicos fizeram diversas acusações contra ele e pediram que fosse condenado. Naturalmente, eu chamei logo a atenção para o fato de que a lei romana não condena um homem antes dele ser julgado. Concede-se a ele uma oportunidade de defesa, face a face com seus acusadores. Quando chegaram aqui para o julgamento, logo no outro dia, eu tratei do caso e mandei trazer Paulo. Porém, as acusações feitas contra ele não foram absolutamente o que eu esperava que fosse. Ao contrário, tinha alguma divergência a respeito da religião deles e de que um certo Jesus que morreu, que Paulo insiste que está vivo. É muito bom, né? Eu fiquei sem saber como resolver um caso desta natureza e perguntei a ele se estava disposto a ser julgado por essas acusações em Jerusalém. Mas Paulo apelou para César. Então mandei de volta para a prisão até poder enviá-lo para César. Eu gostaria de ouvir pessoalmente este homem, disse Agripa a Festo. E Festo respondeu: O Senhor o ouvirá amanhã. Aí Paulo é levado diante de Agripa, né? No dia seguinte, no versículo 23, depois que o rei e Berenice tinham chegado com grande pompa à sala do tribunal, acompanhados de oficiais, militares e homens importantes da cidade,
Festo mandou trazer Paulo. Então Festo disse: ó rei Agripa e demais pessoas presentes, este é o homem cuja morte é exigida tanto pelos judeus aqui de Cesareia, como pelos judeus de Jerusalém. Porém, na minha opinião, ele não fez nada para merecer a morte. Contudo, ele requereu que seu caso fosse a César. Decidi então enviá-lo a César. Mas, que vou escrever ao imperador? Porque não há nenhuma acusação real contra ele. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, todo especialmente do rei Agripa, dos senhores todos, e especialmente do rei Agripa, a fim de que seja interrogado. Depois eu possa saber o que escrever, porque não parece sensato mandar um preso sem poder especificar alguma acusação contra ele. Eu vou continuar essa leitura aqui, tá muito boa, né? Nós entramos no capítulo 26. Então Agripa disse a Paulo: você pode apresentar a sua defesa? E assim Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa, dizendo: estou muito contente, rei Agripa, em poder apresentar minha defesa diante de vossa majestade, contra todas as acusações dos judeus, pois eu sei que o senhor é conhecedor das leis e dos costumes dos judeus. Portanto, queira ouvir-me com paciência. Todos os judeus estão muito bem informados de que recebi uma educação judaica completa, desde a minha infância em Tarso e depois em Jerusalém. E se eles quiserem testemunhar, sabem que eu sempre tenho sido o mais severo entre os fariseus, quando se trata da obediência às leis e aos costumes dos judeus. Porém, a verdadeira razão por trás dos acusadores deles tem a ver com a minha esperança no cumprimento da promessa de Deus, feita aos nossos antepassados. As 12 tribos de Israel esforçaram-se na religião, noite e dia, para alcançar esta mesma esperança que eu tenho. Todavia, ó rei, é por causa dessa esperança que estou sendo acusado pelos judeus. Por que vocês, judeus, julgam incrível crer que Deus ressuscite dos mortos? Eu costumava pensar que deveria fazer todo o possível para me opor à causa de Jesus Nazaré. E foi o que fiz em Jerusalém. Aprisionei muitos dos seguidores de Cristo, de Jerusalém, com autorização do sumo sacerdote. E quando eram condenados à morte, dava o meu voto contra eles. Durante muito tempo, eu ia de sinagoga em sinagoga, forçando-os a blasfemar ou a negar a sua fé. Eu me opunha a eles com tal violência que os perseguia até em cidades distantes e em terras estrangeiras. Eu ia numa missão assim para Damasco, com autorização e permissão dos sacerdotes principais. Quando no caminho, perto do meio-dia, ó rei, brilhou sobre mim e meus companheiros uma luz do céu, mais resplandecente que o sol. Todos nós caímos no chão. E eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que estás me perseguindo? Você está apenas fazendo mal a você mesmo. Quem é, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora, levante-se e fique de pé, pois eu apareci para nomear você meu servo, para testemunhar ao mundo a respeito desta experiência e das outras que eu vou mostrar a você. Você será protegido por mim, tanto do seu próprio povo como dos gentis, aos quais eu te envio, a fim de abrir os olhos deles para a sua verdadeira situação, para que eles possam se converter das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que possam receber perdão dos seus pecados e a herança eterna juntamente com todos aqueles cujos pecados são purificados e que são separados pela fé em mim. E, portanto, ó rei Agripa, eu não fui desobediente àquela visão do céu. Preguei primeiramente aos que estavam em Damasco e depois em Jerusalém e em toda a Judeia e também aos gentis, dizendo que abandonassem seus pecados
e voltassem para Deus e provassem seu arrependimento com a prática das obras dignas. Os judeus me prenderam no templo por pregar isso e tentaram matar-me. Mas Deus tem me protegido de modo que eu ainda estou vivo hoje para testemunhar esse fato a todos, tanto aos grandes como aos pequenos. Eu não ensino nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, para trazer luz ao próprio povo, também para os gentis. De repente, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em voz alta: Paulo, você está louco? As muitas letras o fazem delirar. Mas Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. Eu falo palavras verdadeiras e com juízo perfeito. E o rei Agripa sabe dessas coisas. Falo abertamente porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos do seu conhecimento, pois não se passaram às escondidas. Rei Agripa, Vossa Majestade crê nos profetas? Eu sei que sim. Agripa interrompeu Paulo. Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a ser seguidor de Cristo? E Paulo respondeu: que Deus permitisse que em pouco ou em muito tempo, tanto Vossa Majestade como todos os demais que estão aqui pudessem tornar-se como eu sou, mas sem estas correntes. Então o rei, o governador, Berenice e todos os outros se levantaram. Quando saíram do salão, conversaram entre si e concordaram: esse homem não fez nada que mereça a morte ou prisão. E Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Amém? Então, nós lemos 2 capítulos hoje. Que benção, né? Nós empolgamos. Eu empolguei, porque também é muito lindo. A gente vai lendo e vai vendo o que vai acontecendo na vida deles, que a mudança que vai acontecendo, os milagres, né? Aquele rei chega e quer ouvir, né? Mas ele não vai, ele pediu para ir para César e ele não vai ser solto, igual o rei falou para o outro, o governador falou para o rei, porque é propósito de Deus que ele vá para Roma, certo? Então, vamos começar estudando isso aqui agora, né? Do versículo 1 até o 9, embora 2 anos tivessem se passado, que Paulo estava preso e ficou 2 anos preso, vocês acreditam? Lá em Cesareia? Então, os líderes judeus ainda estavam procurando uma maneira de matar Paulo, porque enquanto ele estava lá preso, ele estava mandando carta para as igrejas. Ele estava cuidando, e vocês viram que lá eles deixaram que as pessoas, os amigos visitassem, os parentes. Então, com certeza, todos aqueles irmãos, apóstolos, os outros líderes lá que se levantaram, né, ia lá visitar Paulo. E ele mandava cartas, né? Então procurando uma maneira de matar. Eles falaram com Festo a respeito de Paulo e tentaram a convencer a fazer um julgamento lá em Jerusalém, porque eles ainda estavam com aquela ideia: na hora que ele estiver vindo, a gente faz uma cilada e mata ele. Mas acontece que, enquanto ele estava fazendo plano, Deus também estava fazendo plano. E os planos do nosso Deus não podem ser frustrados, ele não vai ser frustrado, né? Então, novamente, Deus e Paulo frustraram os esquemas lá dos líderes. Por quê? Ele estava tentando fazer uma coisa diferente, né? E quando Paulo falou que apelou para César, então aquele homem, o governador perdeu o direito sobre ele, porque ele era um cidadão romano, Paulo, de nascimento, e tinha o direito de ser julgado, certo? Aí no versículo 10 e 11, Paulo sabia que ele era inocente das acusações apresentadas. Aquilo era inveja, espírito de inveja, o próprio demônio. Ele conhecia os direitos que ele tinha como cidadão. Eu já falei isso, né? Então, ele apelou para César, porque ele podia ser levado para César, né? E lá no versículo 13, aqui, ó, que fala: passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chega. Este era Herodes Agripa II, filho de Herodes Agripa I e descendente de Herodes o Grande. Então era outro já, né?
ele tinha poder sobre o templo e controlava o tesouro do templo e podia nomear e remover o sumo sacerdote. Berenice era irmã de Herodes Agripa II. Ela havia se casado com seu tio, Herodes de Calbes. Havia sido amante de seu irmão, Agripa. Nossa, misericórdia, era um pecado em cima do outro, né? Então havia se tornado amante de Tito, filho do imperador Vespasiano. Aqui, Agripa e Berenice estavam fazendo uma visita oficial a Festo. Agripa, de origem judia, poderia ajudar a esclarecer o caso de Paulo para o governador romano. Agripa e Festo estavam ansiosos pela cooperação no governo de seus territórios. Eles queriam unir os governos. Então, eles estavam muito amigáveis, amistosamente, né, para ser amigos. Então, um pedindo ajuda para o outro, né? E lá no versículo 19, embora Festo tivesse pouco conhecimento do cristianismo, de algumas maneiras, sentia que a ressurreição era essencial para a fé cristã. E lá no versículo 23, Paulo estava na prisão, mas isso não impediu de aproveitar ao máximo a sua situação. Lembra que eu falei para vocês no início? Oficiais militares importantes, líderes da cidade, se reuniram no auditório com Agripa. E naquele momento, ele anunciou Jesus para todo mundo. Vocês viram a história que ele contou? Então, a gente não pode perder a oportunidade, não. Então, Paulo viu esse novo público como uma nova oportunidade de falar das boas novas, pregar Jesus para eles, levar a verdade do Filho de Deus para cada pessoa. Então, a gente precisa procurar isso para a gente encontrar. E aí, no capítulo 26, 3, esse sermão é um bom exemplo da eloquência oratória de Paulo, começando com uma saudação ao rei. Inteligente, né? Primeiro ele saudou o rei, foi muito assim, inteligente, ousado quando ele falou com ele, né? Por exemplo, ele fala assim, ó: permita-me que te detenhas. Então Paulo falou, né? Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender. Então ele falou, tipo assim, nossa, uma pessoa tão importante, que conhece, que sabe o que eu tô falando. Aí prendeu a atenção daquele homem, né? Aí Paulo contou sua história, incluindo a ressurreição de Cristo. E a realeza presente ficou fascinada. Ficou todo mundo com os olhos pregados no Paulo, né? E aí no versículo 17 e 18... Paulo aproveita todas as oportunidades para lembrar seu público que os gentis participam igualmente da herança de Deus, que o Senhor Deus quer salvar eles, quer levar eles para o céu, da mesma maneira que o Senhor quer nos levar para o céu, quer levar nós para morar com Ele. Então, essa herança é a promessa e a bênção do concerto que Deus havia feito a Abraão. Então, lá em Efésios 2,19, e o apóstolo Paulo fala mais sobre isso. Em 1 Pedro 1, versículo 3 e 4, Pedro fala sobre isso. A missão de Pedro era pregar boas novas a gentis. Interessante, né? Logo ele, que era tão assim cheio de... Como que a gente fala? De regras, de... Como que é o nome da palavra, gente? Ai, que a gente não pode fazer, eu esqueci, a hora que eu lembrar eu falo. Então Pedro, o Senhor levantou ele para ir lá pregar para aquele gentil. Sabe por quê? Porque ele fazia acepção de pessoas. E Deus, o Senhor Jesus falou primeiro para ele. Lembra quando a gente leu lá? Que mostrou para ele uns animais, tudo assim, e apareceu um lençol aberto, os animais falou, pega, mata e come. Então, o Senhor estava ensinando para ele deixar de fazer acepções de pessoas. E Pedro foi o primeiro, né? Começou a pregar e Deus usou ele grandemente, né? E aí no versículo 24, quando Festo fala com ele, né? Paulo estava arriscando a sua vida por uma mensagem que era ofensiva aos judeus, inacreditável para os gentis. Jesus recebeu a mesma reação à sua mensagem lá em Marcos 3:21.
sabe? Em João 10:20. Para uma mente mundana e materialista, parece loucura arriscar tanto para ganhar o que parece ser tão pouco. Mas o Senhor falou que as pessoas iam achar que a gente era louco, sabe? Que ele ia ele ia confundir, né, as pessoas. Logo descobre que as posses mais valiosas não podem se comparar à menor recompensa eterna. Sabe por quê, gente? Essas coisas aqui são passageiras. E lá vai ser eternamente. É só vocês lerem a última página da Bíblia. Lê lá. Vamos ler Apocalipse. Tem gente que morre de medo de Apocalipse. Gente, eu não tenho medo. Eu acho o máximo. Porque tudo que vai acontecer, tudo que Deus está esperando para fazer conosco, certo? Paulo estava apelando aos fatos ainda. Os fatos, ainda havia pessoas vivas que haviam ouvido a Jesus e visto seus milagres. Tinha pessoas lá, testemunhas verdadeiras, oculares, que esteve junto com o Senhor Jesus. Então, ainda era possível ver o túmulo vazio. A mensagem cristã estava alvoroçando o mundo, certo? A história de vida de Jesus e da igreja primitiva são fatos que ainda hoje nos controlam. E nos confronta e nos conforta de saber que tudo se iniciou assim com muita luta. E às vezes a gente pode estar passando por uma luta no nosso ministério, na nossa vida cristã, e a gente nunca passou nem perto dos problemas que esses homens passaram. E isso nos fortalece a nossa fé. Então, ajuda a termos... E ainda temos relatos de testemunhas oculares da vida de Jesus registrados na Bíblia, bem como registros históricos, arqueológicos, na igreja primitiva para o nosso estudo. Examine eventos e fatos verificados e comprovados por muitas testemunhas. Nós precisamos fortalecer a nossa fé, sabe? Por isso que eu estou sempre comprando Bíblia de estudo, porque cada estudo traz uma ótica diferente. E a gente aprende mais, né? O Senhor, Oséias, cheio do Espírito Santo, falou assim que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Então ele fala, prossigamos a conhecer o Senhor. Nós precisamos fazer isso, certo? Lá no versículo 28 e 29, Agripa respondeu à apresentação de Paulo com uma sarcástica observação. Paulo não reagiu à rejeição, mas fez um apelo pessoal ao qual ele esperava que todos os seus ouvintes respondessem. A resposta de Paulo é um bom exemplo para nós, quando contarmos aos outros a respeito do plano da salvação de Deus. Um apelo pessoal sincero ou um testemunho pessoal pode mostrar a profundeza do nosso interesse em penetrar em corações insensíveis. Amém? O coração de Paulo é revelado aqui, ó. Em suas palavras, lá no versículo 28 e 29, que nós estamos falando sobre ele estava mais interessado na salvação daqueles estrangeiros do que em ficar livre das suas próprias cadeias. Peça a Deus, peça a Deus que o Senhor dá para nós uma fé dessa, sabe? Lá quando o rei Agripa fala assim, nessa versão aqui, né, do Almeida, né, ele fala assim, o rei Agripa fala para ele, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Faltava pouco para ele crer. E Paulo fala que Deus, que fosse bom, que Deus quisesse que ele cresce, né, e que os mais crescem, que fossem livres e salvos, né? Então, a gente precisa entender, sabe? Que ter esse desejo forte de salvação, de salvar nossa alma, de ver o nosso nome escrito no livro da vida, sabe? De pensar que a gente vai morar na glória com o Senhor, que lá não vai ter tristeza, não vai ter dor, nós não vai chorar, não precisa de ter luz, porque o nosso Deus é a própria luz. Já pensou? Estar num lugar desse, em paz, descansando, sabe? Muita gente pensa assim, como que vai ser o céu? Vocês lembram do Éden? Onde o Adão estava lá, mas a Eva, eu tenho por mim que é igual aquilo. Nós vamos estar onde Jesus estiver. Amém?
E eu termino o nosso estudo de hoje, desejando para vocês um bom final de semana. Se Deus quiser, na segunda-feira, a gente está aqui, se o Senhor Jesus não voltar, né? Mas se Ele voltar, nós vamos encontrar lá na glória, amém? Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Fica com Deus.